Olá pessoal, meu nome é John Freitas, sou professor de filosofia do Instituto Federal do Maranhão e venho trazer para a gente hoje a aula de História da Filosofia Medieval, parte 1. Dito isto, apresento o nosso sumário da nossa aula de hoje. Nós iniciaremos com a introdução, uma breve introdução, depois passaremos para Clemente de Alexandria, em seguida trataremos Orígenes de Alexandria e depois, mais demoradamente, porque é um autor mais complexo, nós trabalharemos Agostinho de Hipona. Por fim, faremos a nossa conclusão. Por que eu chamei História da Filosofia Medieval, parte 1? Porque nessa aula especificamente nós vamos tratar do período da patrística, que foram os primeiros anos da era cristã até mais ou menos o século IX depois de Cristo, só que esse período teve a sua vida intelectual mais intensa durante os séculos 3 e quinto depois de Cristo, como está aí na apresentação do slide. Tem um detalhe que é muito importante para esse período e para a formação do pensamento cristão. Qual é? A sua confluência, ou seja, a junção do pensamento cristão que está nascendo com o pensamento filosófico grego clássico tardio, que por muito tempo já vinha dando seus últimos passos quando o Império Romano se expande por um território muito grande e leva a cultura grega para todos esses povos. Então, especificamente as duas correntes filosóficas que a patrística tem essa convivência é com o helenismo, especialmente com a corrente do helenismo chamada estoicismo e também com o neoplatonismo, especificamente um autor do neoplatonismo chamado Plotino. Esse período, basicamente, ele tem como objetivo formular os princípios da fé cristã. Ou seja, é uma religião que está surgindo, se desenvolvendo e crescendo, mas quais são os nossos princípios? E também separar esses princípios de outras ideias existentes, outras ideias que vão surgindo, ideias até muito parecidas com as ideias cristãs que eles chamam de heresias. Nesse sentido, tem um detalhe que é muito importante, vocês já devem ter ouvido, esse período da reflexão filosófica, a filosofia e a razão, ou seja, o pensamento racional, ele é sempre o servo da fé. Ou seja, a filosofia ela não tem uma utilidade em si mesma. A filosofia é só um instrumento para que o indivíduo, para que o sujeito chegue a encontrar as verdades de fé e ter um contato com o seu Deus, o Deus que foi revelado por Jesus Cristo. Então você tem alguns problemas específicos filosóficos e teológicos desse período. O primeiro que a gente pode considerar é o problema da Trindade. Como é esse Deus que é três em um só? O outro problema é o da encarnação, ou seja, você está me dizendo que seu Deus desceu até a Terra e viveu como nós, como humano? Um outro problema muito complicado é a liberdade e a graça, ou seja, eu como indivíduo, como cristão, posso fazer tudo que eu quiser? E depois, como é a salvação? Vai se dar só pela graça? Ou eu tenho que fazer um esforço anterior de vida correta, de acordo com os princípios cristãos, para poder chegar ao céu? E, por fim, o último ponto é a relação entre fé e razão, ou seja, sempre tem esse embate aí sobre a racionalidade e a fé, ou seja, o que é que eu acredito e o que é que eu compreendo. De certa forma, Anselmo, muitos anos depois, Anselmo de Aosta, vai definir uma expressão que diz o seguinte: eu creio para entender. Ou seja, eu não preciso compreender a coisa antes para crer. Eu já tenho uma crença pressuposta e esse Deus que eu creio vai me dar toda a possibilidade de entendimento de todas as coisas que existem e que podem ser refletidas. Nesse sentido, Real e Antícera eles fazem
um resumo desse período, que vai ser o seguinte: eles vão dizer que a filosofia da patrística, ou seja, a sua filosofia, é sempre uma parte integrante de sua fé. Clemente de Alexandria, ele é membro do que se chamou de Escola Catequética de Alexandria. Nesse período, Alexandria, no Egito, se tornou o grande espaço do pensamento filosófico, do pensamento teológico, de produção das ciências ainda muito conturbado, não eram ainda conhecimentos separados nas ciências particulares que nós conhecemos hoje, mas digamos que, em resumo, Alexandria era a cidade da intelectualidade, ou seja, saíram lá da Grécia, de Atenas, e foram para Alexandria. Então, em Alexandria se reunia a grande biblioteca de Alexandria, em que os intelectuais iam para lá, tinham liberdade de pesquisar, de pensar e desenvolver o seu pensamento. Clemente de Alexandria, depois que se converteu ao cristianismo, se propôs a defender e aprofundar a fé com o auxílio da filosofia. Ele chegou e disse: olha, eu entendo de filosofia, então, portanto, eu acho que, eu penso que a filosofia vai ser válida para que nós possamos fundamentar essa fé que nós temos. Então, a preocupação que o Clemente de Alexandria tinha era de assim, o verdadeiro conhecedor, o verdadeiro gnóstico, ou seja, de gnose, de conhecimento, aqui nesse sentido mesmo, de gnóstico, não nos gnósticos heréticos que vão ser tratados em outros momentos, mas aquele que conhece verdadeiramente só vai conseguir conhecer quando tiver uma concordância entre a pistis, ou seja, a fé, e a gnosis, o conhecimento. Ou seja, Clemente já está dizendo: olha, se você não juntar essas duas bases para você conseguir conhecer o objeto, conhecer o ser, conhecer qualquer coisa, você não vai conseguir. Além do mais, além de você ser um verdadeiro gnóstico, um verdadeiro conhecedor das coisas, chegar até a verdade, você vai conseguir ser um perfeito cristão. Então, a fé vai ser o princípio e o fundamento da filosofia. A fé é que vai iniciar todo o pensamento filosófico, de acordo com Clemente. E a fé é que vai colocar o alicerce do conhecimento filosófico. Então, para chegar até isso, você tem que ter o conceito de logos, ou seja, de pensamento, de ideia. Geralmente, os pensadores dessa época se apoiam na introdução do Evangelho de São João, que fala sobre o Logos. No princípio, Deus era Logos. Então, refletindo sobre o Logos, você tem duas situações. A primeira, o Logos é um princípio criador do mundo, ou seja, foi esse Logos, foi esse entendimento, foi esse ser, foi esse pensamento nunca pensado antes e eterno que deu início a tudo que existe. E depois é o princípio de toda forma e sabedoria, e também é um princípio de salvação, ou seja, para Clemente de Alexandrias, o Logos, que depois pode ser considerado como Deus, foi quem criou tudo, é quem dá a capacidade do indivíduo para conhecer tudo, ou seja, sabedoria, e por fim é aquele que vai salvar o indivíduo, ou seja, vai levar novamente o indivíduo para a presença do seu. A indicação de livro que eu deixo de Clemente de Alexandria é um livro chamado O Pedagogo. Orígenes é o nosso segundo autor tratado aqui. Orígenes, ele conseguiu, ele fazer uma junção mais forte
entre o platonismo e o cristianismo e a fé cristã, especificamente o neoplatonismo com Plotino, como eu já falei. Então, para Orígenes, inicialmente, ou seja, a ideia de Deus, ou seja, o entendimento de Deus, não é um Deus corpóreo, não tem corpo, ele é incorpóreo. Deus é uma realidade intelectual e espiritual. E a natureza de Deus, ou seja, a essência de Deus, aquilo que Deus é em si mesmo, não pode ser conhecido, ou seja, o indivíduo, o ser humano, ele nunca vai conseguir entender quem é Deus de fato. Então, daí Orígenes passa para o seu segundo problema, que foi a Trindade. Orígenes vai dizer que o Filho de Deus é gerado e não criado. Essa discussão aí vai seguir por anos e anos e anos e anos e anos sobre essa teoria de que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, não é criada, ou seja, não é de outra natureza que não seja de Deus. Ele é gerado, ou seja, parte do próprio Deus, o seu filho que vem para a Terra para trazer a sua mensagem. E o que acontece? Ele estuda com atenção a questão do Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, ou seja, existe essa realidade intelectual, essa realidade espiritual que ainda permanece entre os indivíduos na Terra, mesmo existindo um Deus Todo-Poderoso lá em cima e um filho que ressuscitou depois de morrer e voltou lá para cima, e o seu espírito habita entre nós. E Orígenes afirma o seguinte: a Trindade cristã, ela tem uma hierarquia. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele é sempre maior. O Filho que foi gerado do Pai é mediano e o Espírito Santo que permanece entre nós, ele é menor do que o Filho. Ou seja, então tem essa posição hierárquica que você vai ter Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma questão muito controversa colocada por Orígenes é que o mundo em que nós vivemos não começou a partir dele. Ou seja, já existia outros mundos antes dele, também criado por Deus, e que nós fomos sendo criados mundo após mundo, ou seja, existia uma série de mundos. E que no fim das contas, você vai ter o fim de todos os mundos que foram gerados, porque eles retornam ao estado inicial da sua criação. É o que você vai chamar de que nós vamos chamar de teoria da apocatástase, ou seja, tudo que foi criado e desenvolvido durante toda a história vai retornar à presença do Criador, ou seja, vai retornar à natureza do seu Criador. Então, de forma que nós vamos ter uma unidade absoluta com Deus. Se nós perdemos essa unidade durante a nossa existência, depois da geração de todos os mundos possíveis, nós vamos retornar a essa unidade absoluta com Deus. E nisso a gente pode fazer um contraponto, contraponto não, buscar na filosofia de Plotino essa situação, que Plotino, para Plotino você tem um ser que é uno, e se desenvolve em múltiplos e múltiplos e múltiplos e múltiplos, e no fim das contas, toda essa multiplicidade de ser vai retornar ao ser único, ou seja, onde inicia é onde também se termina. A indicação de livro do Orígenes é o Tratado sobre os Princípios. O próximo autor a ser apresentado, ele é considerado o ápice da reflexão patrística, do período patrístico, que é Agostinho de Hipona. É também um convertido à fé cristã e que a partir daí começa a fazer reflexões sobre, tentando conciliar
a fé e a razão e sobre os princípios da fé cristã. Inicialmente, o primeiro ponto que eu queria colocar é que Agostinho coloca a discussão do indivíduo irrepetível, ou seja, cada indivíduo, cada sujeito é criado por Deus como um só, não há repetição, ou seja, a importância do indivíduo para Deus e dentro da criação. E esse indivíduo, ele está numa luta constante entre a vontade humana e a vontade divina. Ou seja, por mais que o homem ele seja bom ou tenha tendência para fazer a bondade, ele vai ter sempre essa luta entre o bem e o mal dentro de si. O homem interior, de acordo com Agostinho, é a imagem de Deus e da Trindade, ou seja, Agostinho quer dizer que o sujeito não é somente aquilo que lhes aparece, ou seja, o seu exterior, lá dentro de si mesmo, em que o homem ele vai fazer uma reflexão sobre si mesmo, ele vai encontrar a essência da criação, que é o próprio Deus e a própria vontade divina da existência desse indivíduo irrepetível. Ele entende a ideia socrática de que a alma se serve do corpo. Quando se pergunta nos diálogos platônicos a Sócrates o que é o homem, a resposta é o homem é a sua alma, ou seja, a essência humana é aquilo que não é material, aquilo que não é corpóreo, né? E Agostinho amplia esse entendimento do corpo humano, entendendo que o corpo humano foi criado, tem uma criação, ou seja, um Deus quis, na sua bondade, criar o homem, depois ele vai passar por uma ressurreição, e tem também a questão da encarnação, ou seja, o corpo ele se torna importante a partir do momento quando Deus assume a sua forma. Sobre o conhecimento, ou seja, sobre as reflexões do conhecimento da epistemologia de Agostinho, Agostinho apresenta que a verdade não é algo construído racionalmente, ou seja, a partir de uma dialética, a partir de discussões, a partir de fatos e depois a partir de elucubrações intelectuais. De acordo com Agostinho, a fé já é pré-fixada e pré-existente. Ou seja, ele coloca isso contra o ceticismo, que é uma corrente do helenismo, da filosofia grega tardia, e ele coloca o seguinte, ele junta essa questão que o ceticismo pirrônico, que é o ceticismo mais radical, diz que o ser humano não pode conhecer de forma alguma nada, nem a si mesmo, nem as coisas e nem um ser que seja metafísico. Agostinho argumenta que se o sujeito duvida, é porque ele existe, é uma espécie de antecipação do cogito ergo sum cartesiano. Se entende que Agostinho ele é um platônico, mas tem duas ideias principais do Platão que ele reformula e traz para dentro do pensamento cristão. A primeira ideia é a ideia do mundo das ideias. Ele retira o mundo das ideias e Deus é colocado no lugar do mundo das ideias. Ou seja, aquele mundo das ideias, aquelas ideias perfeitas, aquele ser perfeito agora é Deus. Agostinho coloca Deus no seu lugar. E a outra ideia é a teoria da reminiscência. O que é isso? Para Platão, quando você passa por várias vidas e você vai para o outro mundo para retornar em um outro corpo, você tem que passar no rio do esquecimento para você esquecer o que você viveu naquela vida anterior para ir para a próxima. Senão seria muito chato. Você viveu uma vida anterior, aí volta para outra vida lembrando de tudo. Imagina a confusão que não ia dar. Então, Agostinho vai dizer que não existe essa teoria da reminiscência, não existe reencarnação, e o que acontece é o seguinte: o indivíduo ele não lembra de coisas que ele já viveu. É Deus que ilumina o indivíduo, ou seja, tem uma iluminação divina, ou seja,
A racionalidade humana, ela é capacitada pela iluminação divina de Deus. Deus dá luz àquele sujeito que antes estava no escuro. Por quê? Porque você tem que sustentar a doutrina da criação. Tudo é criado. Se você tem uma teoria da reminiscência de Platão, então você vai passando em vários mundos, não existe criação. Mas para o cristão, Deus criou tudo. Então, de acordo com Agostinho, Deus cria como ser, um ser perfeito, que substitui o mundo das ideias, ilumina a razão com a verdade ou como verdade e atrai os sujeitos e dá a paz como amor. Então, nesse sentido, Deus cristão para Agostinho é ser, verdade e amor. Quando Agostinho de Hipona vai colocar suas reflexões sobre Deus, ou seja, sobre a natureza de Deus, ele vai dizer o seguinte, que a existência da certeza e da verdade coincidem com a demonstração da existência de Deus, ou seja, Deus é a própria verdade. Abre aspas para uma citação dele. Aliás, pelo próprio fato de que a verdade suprema não é inferior ao Pai, isso daqui se referindo à Trindade, sendo connatural a ele não apenas os homens, mas sequer o Pai julga sobre a verdade. Tudo aquilo que ele julga, o julga pela verdade. Compreende, portanto, ó alma, ou seja, indivíduo, ser, se puderes, que Deus é verdade, ou seja, a questão da iluminação, a questão da racionalidade, toda ela coincide com a questão de Deus. Passando, portanto, a questão da metafísica em Agostinho, ele tem o mesmo entendimento de Plotino, ou seja, o múltiplo é derivado do uno, ou seja, existe um só ser em que todas as outras multiplicidades, todas as outras coisas vêm desse uno. No diálogo Timeu, de Platão, Platão apresenta a questão da criação. Ele vai dizer o seguinte: existe um demiurgo, um Deus, que fabrica tudo. Ele olha para o mundo das ideias, vê lá o que é que existe no mundo das ideias. Olha para a matéria uniforme que existe na Terra, no cosmos, e a partir daquilo que existe no mundo das ideias, ele fabrica, ou seja, ele fabrica de uma coisa que já existe. Há uma dificuldade de Platão em relação a isso, porque Deus ele não fabrica, Deus cria. E também volta de novo a mesma ideia de Plotino, de multiplicidade do uno. Agostinho vai dizer o seguinte, que as ideias e o artífice, ou seja, esse demiurgo, ele cria todas as coisas do nada. Deus não é igual ao demiurgo platônico, que fabrica de uma coisa que já existe e só de algo que ele contempla. Deus, ele cria tudo a partir do nada. Um próximo tema que pode ser relatado aqui, que foi tratado por Agostinho, é o problema do mal. Ou seja, a pergunta que é feita, tá bom, Agostinho, de Deus tudo provém. Deus é o sumo bem. Então, de onde vem o mal? Agostinho vai responder que o mal ele não é um ser. O mal ele não existe como ser. O mal ele é uma deficiência, uma privação do ser. Ou seja, o mal é quando a relação com Deus, que é o ser supremo para Agostinho, está muito distante. Então Agostinho ele vai separar o problema do mal em três níveis. No mal, no nível metafísico, ontológico, ou seja, do ser enquanto ser, ele não existe no cosmos. A questão do nível moral, de acordo com Agostinho, o mal moral, ou seja, o mal das ações dos indivíduos, é o pecado, e o mal físico, que são doenças, catástrofes, etc., que é consequência do pecado original, ou seja, o primeiro mal moral que ocorreu, ou seja, então, Deus ele não é culpado por nada que ocorra de ruim,
Isso é causado, portanto, pelo afastamento dos indivíduos com Deus, ou seja, da presença de Deus e dos princípios que Deus. Quanto ao problema da liberdade da vontade em Agostinho, ele resolve o que nós chamamos de intelectualismo socrático, ou seja, para Sócrates ou Platão, se você conhecer o bem, você faz o bem, necessariamente. Até que o homem virtuoso para Platão, para Sócrates, é aquele homem que conhece. E o homem não virtuoso é o ignorante. Já para Agostinho vai dizer não. A razão vai depender da vontade também. Ou seja, eu conheço, mas eu tenho uma vontade de fazer o bem, a razão pode não escolher, ou melhor, a vontade de fazer alguma coisa pode não condizer com a racionalidade do bem, ou seja, saber o que é o bem não me leva necessariamente a fazer o bem, eu tenho que ter vontade. Ainda tem um tema muito conhecido em Agostinho, que é a questão da cidade de Deus. Tem até o livro A Cidade de Deus, de Agostinho, escrito. Então você tem uma divisão dentro do cosmos entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Na cidade de Deus, que é minoria, de acordo com Agostinho, as pessoas vivem segundo Deus. E na cidade dos homens, as pessoas vivem segundo os homens. Então Agostinho fala: dois amores diversos geram as duas cidades. O amor a si mesmo, ou seja, os indivíduos, o egoísmo, o não perceber a presença de um divino, leva o desprezo de Deus e gera a cidade terrena. O amor a Deus, levando ao desprezo de si, gera a cidade celeste. Então é o seguinte: lá no mundo onde Deus habita, também existe uma cidade de Deus e uma cidade dos homens. Aqueles que viveram aqui na terra de acordo com os princípios de Deus na cidade de Deus, lá no céu também vão habitar ao lado de Deus ou junto de Deus. Aqueles que viveram na terra de acordo com os homens, quando chegar lá no céu, também vão ter o que se chama na doutrina católica de danação eterna, ou seja, vão estar para sempre excluídos da presença de Deus. Agora tem um detalhe muito importante também nessa questão da cidade de Deus e da cidade dos homens. Agostinho apresenta a ideia de fim da história, ou seja, a história tem um fim, tem um começo, tem uma existência e tem um fim. Começa com a criação, tem toda a sua existência no cosmos e na Terra, e vai chegar um momento, o momento do julgamento final, em que toda a existência criada vai deixar de existir. E apenas a existência perto de Deus ou longe de Deus, na salvação ou na danação, é que vai permanecer. Nessa indicação de livro, para Agostinho, eu trago duas opções. A Confissões, em que ele faz uma autobiografia da sua vida, e A Cidade de Deus, famosa por trazer a sua teoria sobre a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Vamos então para a nossa rápida conclusão. Ou seja, o período da patrística e os autores que nós vimos têm como ideias principais a razão como serva da fé. Eles colocam as bases do cristianismo, que está sendo fundada, essas bases, a separação dos novos dogmas de fé do cristianismo com as ideias heréticas que também surgem, a conciliação entre teologia e filosofia, em especial da filosofia a questão do platonismo, a queda da ordem política e social do Império Romano, ou seja, o Império Romano está chegando ao seu fim, e a ascensão do cristianismo como religião oficial do Ocidente.